noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente. Trazendo hoje tenho certeza, não vou dizer absoluta, porque não existe certeza absoluta. Certeza é certeza, absoluta não existe. Então, tem muitos, já passaram-se aqui nesse planeta muitos reinos, né? Muitos reinos, e a gente conhece a grande maioria, porque nós vivemos na época moderna e geralmente só sobra para nós ou só vem para nós aquilo da nossa época que nos antecedeu há pouco, né? As coisas mais profundas só para aquelas pessoas que realmente se interessam e vão a fundo nas questões. Mas hoje nós vamos trazer um tema que você nunca ouviu falar com certeza, que é sobre um antigo reino que existiu no Tibete e parece que ainda tem remanescentes, né? Que é o reino de Shangshung. Shangshung tem outro termo, o nosso convidado já vai falar sobre isso aqui também. E eu estou muito curioso para saber sobre isso. Se ainda existe, o que era, o que não era, por que subiu, por que não subiu. É isso aí, trago para vocês aqui, meu querido amigo e irmão, Paulo Iannuzzi. Como é que você está, Paulo? Prazer receber você mais uma vez aqui no Vida Inteligente. Oi, querido. Prazer é meu, como sempre. Muita satisfação. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e obrigado a todos por estarem aí nos assistindo, nos prestigiando, apoiando o trabalho do Vida Inteligente. Muito obrigado. Ô, Paulo, antes da gente entrar no tema em questão, você que... Eu sei, pelo menos, a civilização egípcia, você está bem familiarizado, né? Apesar dela... Quantos anos tem a civilização egípcia? 3.000 anos ou mais? Com certeza, muito mais. Muito mais. Ainda nos baseamos no que a ciência oficialmente preconiza com respeito às datas. Tá. Agora, já está sendo admitido no meio científico que essas datas não correspondem à realidade. Eles levantam a possibilidade dessas civilizações, a exemplo da egípcia que você citou, serem bem mais antigas. Falta pouco para que eles oficializem esse tipo de premissa. Já falamos aqui, né? Você já falou muito sobre o Egito aqui, e haverá de falar mais ainda, mas dizem, nós já comentamos isso, que o maior conhecimento sobre o Egito ainda continua soterrado, não tem quase nada que a gente saiba, né? Então, vai surgir... Você vê que aí o homem, de repente, ele fica impressionado. Que se conhece 30.000 anos, aí tem... se pega ossos de antepassados de 30.000 anos, então, como eu não achei nada anterior a isso, então o homem apareceu há 30.000 anos, hipoteticamente. Aí tem uma escavação de não sei para quê, ou prospecção de petróleo, ou para fazer metrô e não sei aonde, de repente você acha, sob camadas, tudo já sedimentado através dos milhares de anos, você começa a descobrir que embaixo dos nossos pés tem muita, mas muita coisa enterrada. E esse também já vai ser um dos nossos temas hoje aí, né, Paulo? É mais ou menos isso, né? Você está colocando no que é exposto. Exato. Que a grande maioria nem exposto é. Ninguém sabe. Porque o que já foi descoberto, o que está sendo descoberto, o que ainda vai ser, contraria de longe a história oficial da humanidade. Pronto. E o homem atual que eu digo, nesses últimos milênios, né? E isso se estreita cada vez mais. O homem atual acha, ou melhor, afirma, que já é uma incongruência, e nós somos a única civilização que existiu e que nós temos a real, verdadeira e única tecnologia. A gente sabe que existem ciclos, obedecendo à precessão de equinócios, de 5.000 e poucos anos. E uma civilização se desenvolve ao longo desse período e depois decresce. E o homem ressurge com uma outra civilização. O que é considerado civilizações antigas, em verdade, a gente já comentou isso aqui, em vez de ser um começo, é um recomeço da humanidade. Outras civilizações já tiveram por aqui com outro tipo de tecnologia,
não necessariamente igual à nossa, e em muitos pontos muito mais eficiente e avançado. Com certeza, com certeza. E é interessante isso aí, como isso aí é cíclico, né? Por que quantas civilizações passaram, como você bem disse há pouco, e a gente sabe através de estudos, de registros históricos ou de documentos incontestáveis, que são aqueles antigos lá do Oriente, né, que tem coisas milenares ali. Qual é a razão, qual é o sentido, sob o seu ponto de vista, de aparecer uma civilização, durar 3, 4 mil anos, como você disse, e, de repente, não evoluir, não ter continuidade, simplesmente extinguir-se? Como é que você explica esse processo? Por que se extingue uma civilização? Essa questão cíclica é interessante, no mínimo instigante, porque isso demonstra uma geral imaturidade do ser humano em dar continuidade a um processo. E por não ter condições no sentido real da maturidade, tudo nasce, cresce, atinge um ápice, decresce e retransmite para um outro reinício. Faz parte, pelo que eu entendo, está errado, do processo natural de aperfeiçoamento da humanidade através das raças, até que se cumpra toda a experimentação no plano físico referente à quarta ronda planetária. Isso você tem início de ciclos, e você tem, sabe-se lá por qual motivo, o véu do esquecimento, quando você reencarna, o que, em verdade, atrasa muito o processo. Então, como estamos aprendendo, e outras civilizações que passaram por aqui também estavam em processo de aprendizado, e em alguns pontos superior a nós, aí uma série de fatores e uma série de motivos que vai ultrapassar em muito. Se eu colocar aqui um mínimo possível, ultrapassaria em muito o nosso tempo aqui. Sim. Né? Em verdade, é desconhecido, ou parcialmente desconhecido, por que isso se sucede. Tem a ver com o processo evolutivo das raças, evidentemente. Tem a ver com a falta de maturidade em manter um processo saudável, principalmente na aplicação desses conhecimentos. E nós sabemos que hierarquias superiores, elas planificam, ajudam a gerenciar todo esse processo de desenvolvimento evolutivo que, num determinado ponto, ao chegar ao clímax, põe em perigo a si mesmo e ao planeta, vez por outra, como já aconteceu no final da Atlântida. Sim. Que provocou o dilúvio, em verdade, foi parcialmente planejado, né, por conta dos neves e outro assunto. Isso aí, e a gente sabe, pelos estudos ocultos, pela ciência das idades, etc., que a Atlântida quase destruiu o planeta 2 vezes. Então, o final de um processo é realmente o reinício de outro processo. E hoje nós estamos assim, né, Paulo? Hoje nós estamos com um número absurdo de habitantes. Hoje é praticamente, salvo algum evento destruidor, é o termo certo aqui, para dizimar essa civilização ou transformar essa civilização, é praticamente, entre aspas, impossível. Então, nós estamos num momento, vamos dizer, que ou é mudança de ciclo mesmo, como se fala muito, ou os espíritas dizem vai ser um planeta de regeneração, e para isso nós vamos ter que limpar tudo aqui, porque nós chegamos a um momento que essa civilização, que é fruto de todas que nos antecederam, com toda certeza, né? Eu acho que chegamos num ponto aqui crucial. Como é que você vê essa questão antes da gente entrar em Xanxu? O novo ciclo evolutivo de 5 mil anos, 5 mil e poucos anos, isso obedece às fases da precessão de equinócios. Tá? Eu estou falando das eras, de 2.125 anos cada era. Você tem as eras e
numa volta completa na apreciação de equinócios, você tem o ciclo das eras e você tem os ciclos de 5.000 anos civilizatórios. O próximo ciclo, segundo os estudos, corrobora com a data do calendário maia de 2012, em que já se falou muita bobagem e continua se falando. Perfeito. É um novo ciclo. Tá? Esse novo ciclo não é uma data específica, é todo o ambiente temporal, que, em verdade, começa bem antes e tem esse clímax dessa passagem relativa ao calendário maia do ano zero, que começa oficialmente todo um novo processo segundo o calendário maia. Muito bem. Dentro disso aí, nós temos a questão inclusa do Kali Yuga, em final de Kali Yuga. Então, fechando mais um ciclo para a abertura de outros. Então, nesse processo de transição de eras, existem muitos elementos que precisam ser levados em conta, tá? Independente de questão doutrinária, religiosa, sectária, científica, etc. Nós estamos presenciando, né? Muita gente boa chegou, estamos presenciando edionices cada vez maiores, onde a defasagem é cada vez maior entre o avanço tecnológico e a decadência moral, ética, humana. Perfeito. Tá? Sim. E dentro desse processo nós temos, por exemplo, na época de Cristo, uma população planetária de quase 200 milhões. Só o Brasil hoje tem 210 milhões de habitantes. Era a população planetária na época de Cristo. De lá para cá, nós observamos um boom, especialmente na segunda metade do século XIX para cá, e já chegamos a praticamente 8 bi. Né? Onde esse 8 bi são pessoas que vêm reencarnando em massa, ou encarnando em massa, porque tem gente nova no planeta, encarnando pela primeira ou segunda vez aqui. Tem gente muito velha que está tendo a sua chance derradeira desse processo de transição planetária. Você citou a doutrina espírita que coloca como planeta de regeneração a partir de 2057. Eu, particularmente, não gosto muito de datas, porque é um processo. A data ou o tempo, ele funciona diferentemente para cada um. Exatamente. Coletivamente, nós temos uma padronização de tempo, e o tempo também vai funcionar diferentemente, de acordo com cada realidade existencial, de acordo com cada ambiente de frequência, ou plano de existência, tanto faz. Tá? Então, é necessário, a meu ver, muito discernimento com respeito ao tratamento desses assuntos e no nosso dia a dia, sem nos apegar a uma coisa ou outra. O que e você bem citou, e quem tem um mínimo de bom senso, inclusive na parte religiosa, concordo com isso, que a humanidade, no conjunto que está, de acordo com o que estão as coisas, não vai chegar de bom grado, boa vontade, no final do século, já transformada ou transmutada como uma sociedade de regeneração. Né? Uma sociedade avançada num novo ciclo, numa nova era, com todo um processo de pensamento, palavras, ações, comportamento condizente com a nova faixa vibracional que o planeta já adentrou e vai aumentar. Né? Onde, por incompatibilidade vibracional, tem muita gente que não vai poder mais ficar aqui ou vir para cá. Né? O planeta evolui, doe a quem doer, é um ser vivo, e esse ser vivo está crescendo a despeito do ser humano ou da biodiversidade daqui. Né? Ou você acompanha esse processo vibracional de elevar a sua frequência, elevando a sua frequência em pensamentos, palavras e ações, então vai continuar o seu processo evolutivo de uma outra maneira em outro lugar. Como isso vai ser, não tenho a menor noção, porque, embora existam teorias, existam colocações, eu particularmente não gosto de especular nada. Perfeito. Tenho o objetivo de ser, obviamente, um processo lógico. O processo lógico é que ninguém vai ficar bonzinho, virar santo, monge
ou um ser de luz até o final do século, porque a humanidade, para chegar nesse ponto, num conjunto, vai demorar muito mais. Então, não é que a coisa vai ser a de eterno, mas também não vai ser uma nova era para depois de amanhã. É todo um processo. É o que você disse também. Estamos aqui para experimentarem. Nessa experimentação, adquirimos consciência, experiência, desde que você também se permita. Mas para ter isso aí que você está falando, você tem que ter uma visão holística que você tem. Eu tenho também uma visão mente aberta para permitir que todas as possibilidades nos sejam apresentadas para que a gente possa ter a capacidade maior de discernir, né, como vai ser o caminho daqui para essa transformação total. Sendo você mesmo, procurando ser você mesmo o tempo todo, não fazendo ao outro o que você não quer e não gosta que faça contigo, já é um grande avanço. Você fazendo a sua parte já está bom demais. Coisa que as pessoas têm dificuldade de fazer. Se preocupam mais com a vida dos outros do que a sua evolução. Esse é o humano de hoje. Paulo, essa civilização Shang-Chung tem outro termo também que você vai dizer. Antigo reino do Tibete. O Tibete encanta. Até para quem não entende nada do Tibete, o nome Tibete, ele reverbera nas pessoas, porque tem os monges, né? Aqueles monastérios, os manuscritos, toda aquela magia que parece que está no ar. Então, quando alguém cita Tibete, mesmo sem saber onde fica, ele entra naquela questão. Então, aquela região, eu não entendo absolutamente nada daquela região, não sei qual é a importância dela em outros níveis de entendimento, mas eu sei que lá é uma base, tanto é que se fala muito que a luz estava no Oriente, né? E continua. Então, vamos falar um pouquinho vamos falar daquela região onde fica o Tibete, que o Tibete fica numa região apenas. O Tibete é um lugar que fica numa região muito maior. Essa região, que importância ela tem dentro vamos dizer, dentro do planeta? O planeta tem os seus chakras, né? O planeta tem seu coração, seus braços, o seu cérebro, uma série de coisas. Essa região, onde está o Tibete e onde está Shang-Chung, onde esteve, onde continua, que parte do planeta é isso aí? E por que essa importância toda e por que toda essa magia, todo esse encanto que provoca nos buscadores em geral? Cristo se retirou para o deserto e ficou lá 40 dias. Grandes monges, grandes monastérios, grandes pessoas, seres iluminados, enfim, aqueles dedicados à espiritualidade, em algum momento se retiram para um local assim isolado. Ou o deserto, ou o alto da montanha, ou de uma cordilheira. Por que isso? Porque tanto no deserto como numa montanha, a partir de uma determinada altitude, não nasce nada. Não tem vegetação, não tem animais, tem nada. Então você não vai interagir com nenhuma outra forma de energia. É uma energia limpa, onde facilita um aumento do seu campo psíquico e um contato com hierarquias e com o divino de uma forma que você não consegue, da mesma maneira, em outro ambiente. Então, você tem ou o deserto ou a montanha. No caso que você citou, o Tibete está ali na região do Himalaia. Sim. Dos Himalaias, quer dizer, neves eternas. E a partir de uma determinada altitude não nasce nada. E é onde estão os monastérios, onde estão os peregrinos, onde estão as pessoas que buscam uma autorrealização num sentido pleno. Não que isso não possa ocorrer em qualquer local do planeta, em qualquer circunstância, não. Mas, num determinado momento, numa expansão de consciência, você se retira, seja para os fundos do seu quarto. Está no meio de uma cidade grande. Mas, em muitos momentos, você vê a necessidade de estar você consigo mesmo, né?
e é importante que se respeite isso. Faz parte do processo de redescoberta anterior. Então, fora isso, geograficamente, aquela região, como poucas outras regiões no planeta, que são mais retiradas, são mais isoladas, tem, inexplicavelmente, um foco de energia maior. Cruzamento de várias redes de energia ou meridianos planetários. São pontos de força naturais. Isso você encontra no planeta inteiro. E você encontra isso muito mais forte, como eu disse, no meio do deserto ou então no alto das montanhas. Então, o Alto Tibete, em particular, dentro do Himalaia, apresenta essas características. E os tibetanos são um povo milenar. E tudo que você citou aí, em relação ao conhecimento, aos lamas, os monges, já é do budismo tibetano, que é diferente das outras escolas de budismo, porque existe uma mescla do budismo tibetano com os gelupas. São os xamãs muito mais antigos do Himalaia, na região do Tibete, que tem, por sua vez, também embocaduras para os reinos subterrâneos. Tanto que, pela tradição, já foi dito que o Dalai Lama anterior a esse, o 13º, desapareceu no Himalaia e foi visto na Cordilheira dos Andes. Olha só. Existe esse tipo de tradição, de conto nas escolas do Tibete, budismo tibetano. Os tibetanos, assim, região do Tibete antiga, hoje é mais restrita e controlada pela China, né? Mas o Tibete mais antigo envolvia o norte, parte do norte da Índia, o Nepal, que não conhecemos hoje como Nepal, que era a Índia, Butão, perdão, e o Tibete propriamente dito. Essa região toda dentro do Himalaia sempre foi muito especial e ainda é bastante especial, embora a Cordilheira dos Andes esteja aos poucos substituindo essa questão energética, tá? Tanto que já tem muitos monges migrando para cá. Mas isso aí é uma outra história. Isso tudo foi originário, ou seja, os próprios tibetanos, os chineses, eles foram originários de uma civilização que simplesmente desapareceu. Houve muita mescla, evidentemente, mas grande parte, como os maias, desapareceu, que é a civilização Shangchun, ou uma pronúncia mais original do arcaico chinês, Samsung. Que essa civilização que deu origem, né, aos chineses, aos tibetanos, ela foi uma civilização bem avançada. Existem poucos registros disso, e uma civilização que cultuava a questão que muito depois passou para os Vedas e para a Índia, que é o culto a Lord Shiva, o Senhor Shiva, que era o cerne do processo de conhecimento, uma vez que o Senhor Shiva, segundo os mitos, trazia equipamentos, conhecimento e tecnologia para a humanidade. E essa civilização Samsung manipulou isso. Tanto que os mantras e os cânticos que restaram da civilização Samsung e que inspirou a Índia, o Tibete e os Vedas, esses cânticos, né, que naquela época tinham um objetivo, inclusive tecnológico, não só de expandir a energia, a consciência da pessoa, mas manipular objetos, ou seja, a própria teoria da construção da Grande Pirâmide, uma teoria que obviamente não é oficial, de manipular as pedras por intermédio do som, a ponto de levitá-las, isso, segundo consta nos mitos, a civilização Shangchun sabia fazer, pelos mantras. Deixa eu fazer uma parte. Deixa eu fazer uma parte importante aí. Pelo que você está falando e pelo que a gente conhece, as civilizações que nos precederam eram inteligentíssimas. Deixaram legados aí incontestáveis, que até hoje a maioria de nós
não consegue interpretar o que está escrito lá. A pergunta é, nós vamos ter que entrar no campo da conjectura. Sim. De onde essas civilizações tiraram essa inteligência? Elas não tiraram uma inteligência, não foi tacado na cabeça delas. Claro que não. Então, como é que você explica? Por exemplo, você vê a história oficial, parece que ela surgiu do nada. Exato. Um monte de nômades, ou então pessoas simples que moravam à margem do Nilo, de repente receberam seres, segundo a tradição, vindo da Atlântida e vindo de fora, mas oficialmente isso não existe, né? pela ciência oficial, mas pela ciência oficial, de repente eles tiveram astronomia, astrologia, medicina avançadíssima, matemática, engenharia, arquitetura e outras coisas. Assim, do nada, uma escrita hieroglífica fantástica. Isso não surge do nada, evidentemente. Não. Os sumérios não surgiram do nada, como os Samsung não surgiram do nada. Inclusive, corroborando com o que você falou, se você se lembrar, em lives anteriores nossas aqui, eu mencionei o fato de que quanto mais você volta no tempo, mais avançada é a civilização, ou mais avançados são os artefatos encontrados. Isso que me intriga, sempre me intrigou. É uma contradição aparente, um paradoxo aparente. Né? Agora, pelo que se conhece, dentro desses estudos mais profundos e ocultos da Atlântida, e pelo que a gente conhece da possibilidade da inserção de conhecimento de fora para cá, de outras situações, houve, em determinado momento, com certeza, um intercâmbio aí que está amplamente difundido nas escrituras sagradas para um bom entendedor. Tá? Então, nós temos esse mistério, a civilização Samsung, na verdade, é inteira de muitos conhecimentos, como a Atlântida foi, como as civilizações que recomeçaram a humanidade também trouxeram esse legado, parte desse legado. Tanto é que locais específicos o governo ele proíbe. É mesmo? A escavação, proíbe a pesquisa. Tem lugares no Egito que você não entra. Só o pessoal da Universidade do Cairo. Ali na Esfinge, ninguém deixa pesquisar mais. E sabe que, embora neguem, sabem que ali debaixo da Esfinge, até pelas profecias do Edgar Cayce, abaixo da parte esquerda tem uma sala enorme chamada Sala dos Registros, que eles já encontraram, só que não vão divulgar, que fala sobre os documentos da construção da pirâmide, como é que foi, como é que era a Atlântida, o que foi, como ela se desenvolveu, por que ela terminou, etc. E tal. Da mesma forma que foi encontrada uma ampla biblioteca, numa lamazeria tibetana, que tem mais de 10 mil pergaminhos, ou aquelas tabuinhas. Menos de 1/10 foi decifrado. Existe conhecimento ali sobre a história da humanidade e até mesmo sobre as pirâmides do Egito. O que um conhecimento sobre as pirâmides do Egito está fazendo no interior do Tibete, numa biblioteca? Isso aí já tem vídeo, etc., sobre isso. E é sério, né? Ou seja, uma documentação enorme. E a gente sabe, quem lida com isso, que menos de 20% ao longo da história chegou no Ocidente. Grande parte do conhecimento ainda está lá. O ser humano, principalmente atual, não tem ainda maturidade, condições de pesquisar aquilo ali. Fora o que foi destruído. Muita coisa é pesquisada. Muita coisa é pesquisada. Né? Tanto é que a última grande expedição para pesquisar essas coisas no mundo inteiro, e especialmente no Egito e no Tibete, ali no Himalaia, foram as pesquisas arqueológicas, científicas, na busca desses conhecimentos e de artefatos, tá? Do Terceiro Reich. Nossa. Aquele filme 7 anos no Tibete, em verdade, de uma forma até romanceada, encobre justamente 2 alemães que estavam a serviço do Reich. 2 arqueólogos para procurar justamente, como outros pelo mundo inteiro, por artefatos para dar poder ao Reich.
Algum tipo de informação eles tinham. Tinham. E os ocultistas alemães daquela época, da Sociedade Vril, eles tinham intercâmbio com monges tibetanos e com ocultistas do mundo inteiro, né? Confirmando, corroborando com esse processo da importância desses conhecimentos. Conhecimento esse que Oppenheimer usou, ele teve que aprender sânscrito original antigo, que é o Devanagari, que é chamada linguagem dos deuses, estudando os épicos hindus, foi ali que ele conseguiu desenvolver a bomba atômica. Incrível, né? Porque está tudo ali. Porque, segundo os épicos hindus, tivemos a chamada Guerra dos Deuses. Nossa! Aquela região e outra. Sabe disso, né? Claro. Então, a Guerra dos Deuses não era necessariamente uma guerra nuclear, mas foram usadas armas, entre aspas, que brilhavam mais que a luz do sol, conforme consta no Mahabharata. Isso. Os Vimanas, famosos Vimanas. Vimanas, etc, etc. Então, nada disso é novo, isso é milenar. Ou seja, apenas a humanidade reconstrói, redescobre esses conhecimentos. Então, isso tudo era um manancial que a civilização Samsung tinha, né? E a localização deles, básica, é a região que os tibetanos consideram hoje como centro ou umbigo do mundo. Cada grande civilização considerava uma região própria deles como o umbigo do mundo. E os Samsung não eram diferentes, e os tibetanos hoje não são diferentes, considerando o chamado Monte Kailash. Alguém já ouviu falar do Monte Kailash? Ele primeiro tem uma forma piramidal. Monte Kailash fica uma região altamente energizada. As pessoas que vão lá constatam uma diferença e uma facilidade maior para a meditação e para introspecção e aceleração de qualquer objetivo. Nossa! Por causa da energia. E isso está constatado. Fica exatamente a oeste, na parte oeste, quase no centro do Himalaia. Tá? O local, como locais assim no planeta, de dificílimo acesso. Mesmo assim, o Monte Kailash tem uma peregrinação anual de milhões de pessoas, tá, do mundo inteiro, principalmente da Índia, que vão lá porque é uma montanha sagrada, fazem uma peregrinação até lá. Muitos morrem porque a peregrinação é longa e é congelante. São nas neves eternas ali do Himalaia. Muita gente morre congelada, ou porque não aguenta a peregrinação, a caminhada. E muitos vão orando durante o trajeto, quando chegam lá, ficam extasiados, sentem essas diferenças vibracionais. Tá? E segundo o mito, quem consegue dar uma volta em torno do Monte Kailash tem os seus karmas zerados. Tão forte é essa questão em relação ao Monte Kailash, no que eles acreditam. Mas o motivo maior não é esse. O motivo maior é que o Monte Kailash sempre foi considerado, pelo mito hindu, a morada de Lord Shiva. Deus Shiva mora no Monte Kailash e ali medita. No Ocidente, Lord Shiva é conhecido como um aspecto da trindade hindu, aquele que desmantela, aquele que destrói o obsoleto, mas não é só isso. Lord Shiva, ele é o senhor da austeridade, da meditação, da introspecção. Então ele fica anos, segundo o mito, meditando em cima do Monte Kailash, que é a morada dele. Então muitos acreditam que é a morada de Lord Shiva. E no mito é colocado que Lord Shiva desce dos céus e aplica seus conhecimentos de tecnologia a partir do Monte Kailash. Segundo o mito, a civilização Samsung, ela entrou pelo Monte Kailash. Dali não saiu mais, sugerindo um acesso a reinos subterrâneos. Isso aí a gente não sabe. É só uma sugestão. Tem remanescentes desse reino aí? Muito diluído, tem, mas muito diluído entre os tibetanos.
A coisa é tão séria, tá, que o governo chinês proibiu terminantemente a escalada ao Monte Kailash e o sobrevoo ao Monte Kailash. Não pode nem drone. Olha. Tá? E eles alegam que é por respeito aos sentimentos, às adorações e ao que as pessoas, os peregrinos, os tibetanos, os indianos têm em relação àquele local sagrado, respeitando o sagrado. Isso é mentira. Perdão. Isso é mentira, porque o governo chinês é um governo declaradamente ateu. Sim. O motivo é outro. Não se sabe o motivo, evidentemente. Alguma coisa eles sabem. Ou seja, alguma coisa de muito séria existe e ocorre naquele monte. E quem escala aquele monte não volta. É mesmo? Ninguém escalou mais. É muito intrigante. E que é a base, ou seja, no entorno desse monte a civilização Samsung se desenvolveu. Né? E você põe isso aí milhares e milhares e milhares de anos atrás. Então é um processo muito instigante. Teve um cirurgião e explorador, ao mesmo tempo explorador russo, Ernest Moldashev. Esse cara fez acho que umas 20, eu não tenho o número correto, umas 20 expedições ao Monte Kailash, liderando equipes. E a última ele ficou mais de um mês lá, quase um mês. E ele chegou à conclusão, Ernest Moldashev, ele chegou à conclusão que existe algo de muito sério, corroborando com a posição do governo chinês ali, muito interessante, tanto que ele escreveu um livro sobre isso. Isso foi em 1999. Tá. Fora isso, nós temos uma questão muito interessante, tá? Que do outro lado do Monte Kailash, que foi a região que a civilização Samsung se desenvolveu, existem 2 lagos enormes. Né? Um é o conhecido Lago Mansarovar, ou Mansarovar, que é um lago de água doce e água quente. Nós estamos numa região gelada, deserto gelado, não nasce uma folha. Nós temos um lago ali de água doce, água quente, né, o Lago Mansarovar, que pela tradição védica, os monges, os sacerdotes védicos ali estiveram à beira desse lago e receberam a visita vinda do alto de 7 rishis. Rishi em sânscrito quer dizer grande sacerdote, ou grande sábio. Né? O Maharishi é um grande sábio. Receberam a visita de 7 rishis vindo das Pleiades. E a olho nu, quando você observa as Pleiades, você conta 7 estrelas. Um aglomerado estelar aberto na constelação de Touro, que tem quase 11.000 estrelas. Né? Mas a olho nu a gente observa 7. Justamente um sábio para cada estrela desceu à Terra e entregou aos sacerdotes o conhecimento dos Upanishads, que são poemas épicos de ascensão evolutiva, e o livro dos conhecimentos que deram origem aos 4 livros védicos. O mais famoso é o 4º livro, que é o Rig Veda. Rig, em sânscrito, quer dizer 4. Perdão. Quer dizer 4. E é nesse livro, por exemplo, que conta a passagem das eras, das yugas. Tá? Era de ouro, era de prata, era de cobre, era de ferro. Ou Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga e Kali Yuga, que é a era que a gente está. A era mais densa. Conhecimentos, segundo o mito, vieram dos rishis à beira do lago Mansarovar. Do lado do lago Mansarovar tem um outro lago, também grande, a mais ou menos 3 quilômetros de distância, ou seja, pertinho do outro. Esse lago é o chamado Rakshastal. Esse lago
ele é de água salgada e fria, gelada. Tem mar ali ou não? Para entender, você tem um lago de água salgada a quase 4.000 metros de altura, 3.000 e alguma coisa, quase 4.000. E do lado, um lago enorme também de água doce. Esse de água salgada e o Mansarovaro de água doce. Morna e o outro água salgada gelada. Vai explicar, ninguém explica isso. Então, ativos por causa da energia, segundo consta, do monte ao lado, que é o Monte Kailash. Forma, pelas suas características, inclusive na encosta, descendo a encosta do Monte Kailash, você observa figuras de 60 a 75 metros de altura que lembram pessoas esculpidas nas rochas. Olha só. Ou seja, algo de muito sério aconteceu ali. Tá? A história dali é muito misteriosa, da civilização Samsung também. Quase ninguém aqui no Ocidente ouviu falar da civilização Samsung. Perfeitamente. Tá? E é um ponto, eu particularmente, isso e comecei a me aprofundar nisso já há alguns anos. Né? E depois das viagens que eu fiz ao Egito, eu estava me programando para ir lá. Olha, não sei se eu estou tranco com respeito à peregrinação. Talvez sim, com bastante cuidado, mas ia pelo menos chegar ao pé do Kailash para ver isso aí. Né? Que são 3 pontos, para mim, muito importantes para estudo e pesquisa dentro disso tudo. Tá? E outros, sem desmerecer nenhum, mas esses 3 pontos, o Egito, o Monte Kailash e Pumapunku, aqui na Bolívia, que é outro mistério também que não deixa nada a dever aos outros. Né? Como aqui no Brasil, nós temos muitos também. Começar pela Serra do Roncador, começar até pela Pedra Gávea, no Rio de Janeiro, e outros, na Amazônia e outros pontos. Então, o planeta está repleto disso. Muita coisa ainda vai ser descoberta, até mesmo aqui no Brasil. Né? Mas a questão do tema de hoje, da civilização Samsung, o Monte Kailash, de uma forma particular, que foi o preço disso aí, intriga até hoje. E repetindo, não é à toa que o governo chinês proíbe qualquer incursão ou sobrevoo ao monte. Como a Infraero proíbe sobrevoo de qualquer aeronave sobre a Pedra Gávea. É mesmo? Não sabia, não. Só a Asa Delta que pode, e mesmo assim a Asa Delta evita. Tá? Porque o tipo de vento que bate aqui no Rio, naquela região, às vezes, pode trazer a Asa Delta para lá da Barra da Tijuca. Assim. Dependendo do vento, você pode ir até um pouco além do Cristo. O que hoje é proibido, você fazer o sobrevoo de Asa Delta ou ultraleve no Cristo. Né? Mas dependendo do vento, você pode ir lá e um pouco além. Tá? Então, também na Pedra Gávea existe muito mistério. Helicóptero não pode voar ali, avião não pode sobrevoar ali, não pode. Então, o governo chinês ele proibiu qualquer incursão ao Monte Kailash e deve ter os seus motivos, que estão muito longe de um respeito ao sentimento de quem quer que seja. Agora, é interessante. Me diz uma coisa aqui, ó. Fica complexo, né? Isso aí a gente lida, eu e você, há décadas nós lidamos com vida fora da Terra, pretensa vida fora da Terra. E a gente, quanto mais velho fica, mais rigoroso fica nos seus conceitos. Quantos conceitos eu já mudei ali, né? Coisas que eu acreditava, hoje não acredito mais, porque eu quero ter testemunhos, mas fica sendo inevitável. Até fiz uma live esses dias aí, do céu ou da terra, mostrando as possibilidades de alguém nos visitar de lá de fora, com tecnologia que nós desconhecemos, ou daqui alguém que tenha vindo no passado e deixado uma inteligência aqui, como nós acabamos de falar no começo do programa. Não é possível que, de repente, aqueles neandertais tapados, vamos dizer assim, tenham sido dotados de uma inteligência brusca e começassem a evoluir tudo isso aqui. Né? Bom, fica cada vez mais
inquestionável, já discutimos aqui, a presença, não vamos nem dizer oriundas da onde, a presença de inteligências vindas não se sabe da onde, e com as descrições que nós temos hoje, o Mahabharata, e todas aquelas os Vimanas, e todos que nós temos em outras evidências da antiguidade, alguma coisa que voava, e voava no passado, não sei como que voava no passado, né? Máquinas gigantescas, os caras falavam ali, registravam, né? Então, fica inquestionável, mas também continua sem resposta. Como é que alguém pode vir de distâncias tão absurdas para a nossa ciência e nossa tecnologia? Que interesse tem aqui nesse planeta? E por que deixaram uma tecnologia aqui e deram fora? Assim como você, eu também, e com certeza muitos outros, ao longo do tempo de pesquisa e aprofundamento nisso, a gente já deixou de acreditar em algumas coisas que acreditávamos, ficamos realmente mais seletivos. Mas a interrogação, de uma forma até mesmo paradoxal, em vez de diminuir, só aumenta. É claro. Para cada resposta que a gente tem, mais 10, 20 perguntas surgem. Então, isso, pelo menos, faz com que tenhamos uma convicção interna. Só não podemos provar materialmente, embora essas provas existam. Com certeza, deve existir. E, primeiramente, consciências, inteligências, daqui já estiveram aqui, em verdade ainda estão por aqui. Nós dividimos o planeta com eles, em verdade. Poucos chegam aqui, a maioria está aqui há muito tempo já. Né? Além de termos a convicção que a história da humanidade é bem diferente do que nos contam. Não tenho a menor dúvida. Isso eu não tenho a menor dúvida. Não tenho prova nenhuma, mas eu não tenho a menor dúvida. Então, em cima disso, tivemos, além de várias civilizações aqui, vários segmentos humanos, onde o Homo sapiens, em algum momento, foi a única espécie aqui, já que você citou o Neandertal. Né? Então, será que realmente foi um processo evolutivo nesse nível que conhecemos na ciência oficial do Homem das Cavernas? Ou o Homem das Cavernas é um retrocesso de algo que aconteceu e que ocorreu uma mutação genética numa regressão, em vez de um avanço, e isso está sendo recuperado aos poucos ao longo desse tempo todo. Uma vez que não se encontra e não se encontrou até hoje nenhuma prova, nenhuma amostra da transição das subespécies humanas, tipo Homo australopithecus, Homem de Java, Homem de Pequim. Tem um hiato aí que ninguém consegue ligar. Esse hiato entre um e outro, que o pessoal encontra dinossauros antiquíssimos, mas ninguém consegue, num período muito mais recente, encontrar elementos que façam essa ligação, chamado e tão decantado elo perdido. Isso, exatamente. É uma coisa. Se encontraram, isso não é exposto. Ou seja, repetindo, a história da humanidade, do planeta, é bem diferente do que nos é ensinado. Isso nós temos plena convicção cada vez mais que avançamos nisso. Então, você tem um avanço de cada civilização que ocorreu aqui, em conluio até com inteligências de fora do planeta, que constam dos livros sagrados, né? E que contribuíram para o processo de implementação do ser humano aqui. E não falo de seres de fora do planeta, especialmente de outras estrelas, que também ocorreu e ainda ocorre, mas de hierarquias daqui do nosso sistema solar mesmo, que infelizmente é relegado ao plano B do campeonato, né? A série B do campeonato. E não é. Tem uma importância enorme em termos de civilizações que aqui estão e que já se desenvolveram além da experimentação física que é hoje concernente à Terra. Então, obviamente, existem muitas dúvidas que, a seu tempo, serão sanadas. Porque existe, num processo geral, uma maturação e compreensão necessária da humanidade para lidar com isso, coisa que, no momento,
Não temos. Ah, mas está escondendo informação. Por que não solta isso? Tá, determinadas informações tem que soltar mesmo. Estamos nessa época, agora outras não dá. Por quê? Vem a pergunta: a humanidade vai fazer o que com isso? O que você vai fazer com essa informação? Para que você quer saber isso, aquilo, aquilo outro? Até em termos iniciáticos. Quando a gente acaba exagerando e fala uma coisa, aí vão sempre, como já perguntaram, e perguntam para você e a muitos outros também. E aí, não, mas você... O que tem além disso? Né? Isso aí serve para quê? Você está escondendo conhecimento? Eu pergunto, o que você vai fazer com isso? Para quê? O que você vai fazer com essa informação? Só para colocar na prateleira do seu cérebro? Não se põe conhecimento em prateleira. Só para dizer para ocupar espaço. Não se retém também. Não se retém conhecimento. Né? Como é que você vai transmitir um conhecimento se você nem sabe como aquilo funciona? Para que aquilo serve? É verdade, mas é. Tá? Então, tem certas coisas que realmente lamento. Quem não tem um preparo iniciático, eu não falo preparo iniciático de você pertencer a algum lugar e passar por ritual. Não, preparo iniciático interno. Se você não tem aquela maturidade consciencial espiritual, né, você vai fazer besteira com aquele conhecimento. Não tenha dúvida. E quem te passou de uma forma indiscriminada está pior do que você. Está se achando é um cego guiando outro cego, que nem sabe realmente, no fundo, o que é aquele conhecimento. Sabe o karma que está arrumando para ele. Tá? Então, tem os dois lados da moeda, esse processo aí. Então, se você absorve um determinado conhecimento sem o preparo e no orgulho e vaidade que acha que sabe como agir com aquilo ali, você já está em desequilíbrio emocional. Em desequilíbrio emocional, você vai usar aquele conhecimento à sua conveniência, não porque realmente serve. Ampliando o processo, nós estamos nessa fase planetária. Para que determinadas coisas que são escondidas precisam vir à tona? O que a humanidade vai fazer com isso? Não tem. Por isso que muitas dessas coisas, muitos desses elementos, estão sendo abordados e aflorados de uma forma lenta, homeopática, para que, com o tempo e as gerações futuras, se acostumem mais com o assunto. Paulo, a civilização de Shang foi 600, pela minha pesquisa, 600 e tantos anos antes do Cristo, né, que ela surgiu ali, vamos dizer, a origem dela. Qual foi o legado que ela deixou naquela região? Qual foi o papel que ela cumpriu? Que ela cumpriu um papel porque praticamente desapareceu, como você disse. Qual foi o papel dessa civilização naquela região? Os últimos resquícios da civilização de Shang, eu me atrevo a colocar aqui, terminaram por volta de 600 a.C. Ela é muito mais antiga. Tá. Tanto que ela deu origem, como foi dito aqui, aos chineses, aos tibetanos. É mesmo? Sim. Sim. Tá. E tanto que a civilização Shang, Monte Kailash, e a civilização Shang foi, muito tempo depois, o foco, que ainda é, 4 principais religiões do Oriente. Tá? Religiões que, em verdade, não são religiões, principalmente o Tao. O Tao chinês é tido hoje como religião, mas não é. Não é. Gama de conhecimento é filosofia. Né? Agora, as outras 3 religiões também entram dentro do mesmo pacote com respeito ao Samsung, que é venerada até hoje pelos janaístas, pelos budistas e pelos hinduístas. Eu não sabia que tinha sido a origem de tudo isso, não. Sim. Muito interessante. Sim. Isso é a importância. Esse foi o maior legado dessa civilização. Tá, e você falou da remanescência. O que você sabe aí como é hoje aquela região? Deve ter remanescentes, claro. Sim, os remanescentes existem, como aqui nos maias também, mas estão muito diluídos.
entre a população e, obviamente, não são de longe a exuberância, a força, a magnificência que foram em tempos remotos. Né? Então, fazem parte hoje do pacote oriental. São encontrados alguns remanescentes ainda no Butão, ainda no Nepal, no próprio Tibete, enfim. Todos ali ainda no Himalaia. O Himalaia continua com a força toda, então, né? Aquilo sim, continua. Sim. Isso aí são das correntes de força. Agora, em termos de migração de energia e de propósito, de trabalho, né? O Himalaia, ou seja, os povos ali do Himalaia, principalmente no budismo tibetano, estão cumprindo um processo, tanto que eles não estão mais no Tibete, estão refugiados na Índia, no Butão, no Nepal, etc., por conta da invasão. Sim, né? pela repressão. Isso é o primeiro ponto para a migração de energia, no caso, América do Sul, Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes. Tá. Mencionei isso aqui ainda há pouco. Cordilheira dos Andes. Você falou, me chamou a atenção. Mais precisamente aonde, Paulo? Peru? A cordilheira toda. Você tem o Peru por ser o local onde algumas civilizações, de uma forma muito remota, ocorreram. Sim. Tá? Ou seja, só para ter uma ideia, os Incas, nas suas cidades, em Machu Picchu e etc., eles foram herdeiros de herdeiros de herdeiros. Pode crer. A civilização mais remota, de 10 ou até mesmo 15 mil anos antes de Cristo, esteve lá e construiu parte daqueles monumentos. A civilização que veio depois herdou, a que veio depois herdou, até você chegar nos Incas, nos Maias, nos Astecas. Aqueles monumentos todos são muito mais antigos, embora em ciência oficial discorde. Né? E o que eles dizem é o que vale. Né? Eu não estou aqui desmerecendo o teor científico da pesquisa histórica e arqueológica. Não. Só coloco que existem elementos que precisam ser estudados e, de uma forma conveniente e cômoda, não são. Então, é mais fácil chegar e datar aquele monumento, aquela cidade, num período X, de acordo com o local, etc., do que ir a fundo. Se você vai a fundo, vai descobrir o que não quer. Como já ocorreu em Pumapum, corte da diorita que compõe a cidadela, que Pumapum, que diorita é a pedra mais dura do mundo, só com diamante corta diorita. A assinatura microscópica ali do corte da pedra não é água, não é laser, não é nada. Incrível, é verdade. Você já esteve, já vimos isso em loco, né? É fantástico. E o meio científico não pode colocar o braço a torcer. Ele procura, sim, a verdade dentro da natureza, né, que é justamente o princípio da física, e o estudo em relação a isso. Agora, esse estudo fica carente de outros elementos que vão comprometer determinados pontos de vista. Né? E determinados pontos de vista, no meio científico, seguem uma agenda política e religiosa. Com certeza. E como nós somos livres pensadores, continuamos por aí atiçando, buscando... Eu não tenho nada com isso, então... No meio científico, vim. Eu não tenho nada com isso, não. Paulo, legal a gente ter falado sobre isso tudo, é bacana falar. Você percebe que estudo tem, pesquisa tem, elementos tem, basta que as pessoas busquem as respostas. Nós somos buscadores, tem tanto buscador, mas não é só buscador de internet, tem que ser buscador de campo. Visite dentro das suas possibilidades, converse com as pessoas, vá buscando isso aí. Pô, só tem tédio quem não quer mesmo fazer alguma coisa por si mesmo, né? Então, primeira postura cientificamente aberta. É isso aí. Tá. Filtra, nada é necessariamente descartável. Isso, filtra tudo que você recebe ali, como se faz na prospecção do ouro, né? Vem um monte de cascalho ali, você vai jogando água, até que no final tem aquelas... Quer fazer uma coisa séria? Crie uma metodologia. Isso aí. E é o que eu considero, particularmente, se você me permite, que falta muito na ufologia.
Brasileira União e Metodologia de Trabalho. Pode esquecer. Né? Uma metodologia científica. Então, crie a sua. Ou seja, você que está aí nos assistindo, ou já nos assistiu, pode imaginar, ao longo das últimas lives, o Eustáquio, ele é muito esotérico. O Ianus e outros são esotéricos, são místicos, são isso aqui. Sim, mas vamos mais além. Somos numa época que não existia internet, não existia celular. Não Exatamente. Isso a gente levantar a bunda da cadeira e ir nos locais. Isso aí. Então, não dependa só. Você tem uma facilidade enorme hoje em dia de não ter que frequentar a biblioteca. Você pode consultar uma biblioteca virtual. Hoje está tudo à mão, mas saiba filtrar. E o melhor filtro é você pesquisar coisas que estão fora da internet, levantar o bumbum da cadeira e ir no local. Crie uma planilha, entreviste as pessoas, converse com elas. Se começar a fazer isso, não para mais. Não para mais. É muito bom isso. Isso no bom sentido. Então, pergunte, interaja com as pessoas no local, quando você vai fazer uma pesquisa ufológica, arqueológica. Olho no olho, para você sentir. Vai no mapa, tem um mapa na mão, pô. As linhas de força que eu estudei estão aqui, eu vou lá ver se é isso aí mesmo. Seja um pesquisador, tenha um senso crítico, por mais espiritualista que você seja. É isso aí. Vamos ver, vamos a semente está lançada, pega quem quiser. Paulo, obrigado, meu querido, mais uma vez. Eu que agradeço. Sempre. Muito, muito legal. E agora nós vamos continuar a nossa busca aí, sempre para compartilhar com as pessoas, porque quanto mais pessoas se juntam nesse estudo, mais cabeças pensantes. E mais cabeças pensantes, mais respostas nós vamos obter. É isso aí, meu querido. Forte abraço. Uma alavanca enorme. Se você me permite, estamos passando por uma situação muito periclitante, delicadíssima, em termos de condição planetária. Muitas pessoas se sentem perdidas, muitas pessoas se sentem sem norte, e procuram esse norte desvairadamente e acabam caindo em armadilhas. Com certeza. Se você me permite, sejam vocês, como eu sempre falo, coloquem as verdadeiras prioridades na frente e não outras que não levam a lugar nenhum. Relaxem, confiem. Se você tem alguma dúvida grande ou questiona de uma forma não saudável, é porque você não está inteligente com o seu Deus interno. Perfeito. E você vai ter perfeita confiança. Para finalizar, é porque eu estou falando tudo porque eu lembrei da última frase de uma música de 1974, que foi tema de novela do Ednardo, Pavão Misterioso. Opa! É para esses tempos agora. Não temas, minha donzela, nossa sorte nessa guerra. Eles são muitos, mas não podem voar. É isso aí. Aí. É isso. Não deixe de voar. É isso, Paulinho. Muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Um abraço, até a próxima. Tchau. Gente, que bom, é isso aí. É isso aí. É bom instigar, bom buscar. Converse, tire o bumbum da cadeira, realmente vá atrás. Não adianta ficar chorando sem agir, né? É isso. Mas está aí. As sementes estão lançadas, cada um faz o que quiser com a sua semente. É isso. Um eterno abraço, feliz sempre, até a semana que vem.